tudo bom? Hoje nós vamos falar da pseudolalia. Antes, eu quero te pedir que curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Mosaico da Psicologia. A pseudolalia é a mania de mentir. A pessoa começa a mentir compulsivamente. Então, é muito fácil encontrar crianças que têm esse hábito. Por quê? Porque as crianças elas imaginam muito e criam um mundinho particular. Então a gente percebe muito crianças mentindo, criando histórias. Mas a pseudolalia vai além disso. A pessoa começa a criar realmente, já na adolescência, na fase adulta, mentiras no mundo imaginário em que ela vive. Diferente do que a gente pensa assim na questão da internet, porque existem pessoas que criam suas próprias realidades na internet, interpretam personagens em redes sociais, né? Criam figuras para interpretar, mas não é isso. A pseudolalia, ela se refere a mentir compulsivamente e a criar uma realidade paralela. A pessoa que mente dessa forma, ela se perde até no que é real e no que é imaginário. Ela tem dificuldade de distinguir o que ela realmente vive do que ela cria. Então é muito fácil a gente encontrar pessoas que têm essa compulsão de mentir acreditando numa história que ela criou. E ela não saber dizer se realmente ela viveu aquilo que está contando, ela passou por aquela situação que ela está contando, ou se ela criou aquela história e está acreditando nela. A pseudolalia surge em pessoas inseguras, que tiveram uma educação com muita agressividade, pais que foram violentos fisicamente e psicologicamente, pessoas muito tímidas e inseguras, pessoas com dificuldade de se autoaceitarem, elas não aceitam a si mesmas como são, então elas criam uma identidade, como eu falei antes, em que elas se identificam. Elas são pessoas que têm dificuldade de conviver com outras pessoas, além da autoaceitação, elas têm dificuldade de socialização. Então elas não sabem o que pode ser bom para elas e o que vai agradar os outros. Ou seja, trocando em miúdos, elas criam histórias para chamar também a atenção para si mesmas, né? Olha, eu teve uma época que eu fazia isso. A gente conhece pessoas que sempre têm uma história do que a gente contou. Ou seja, estamos vivenciando um acontecimento, tem aquela pessoa que diz: "Ah, mas isso já aconteceu comigo, foi assim, assim, assim". Aí acontece outro acontecimento, aquela pessoa: "Ah, mas isso também, eu já passei por uma situação parecida". E é muita história para pouco tempo de vida, como diz o ditado. Mas a pseudolalia é muito grave, porque além da pessoa que mente compulsivamente ela se perder na mentira, não é prazeroso para ela. Porque além dela, como eu já disse antes, se perder, não saber o que é real e o que ela está criando, ela não consegue se controlar. Não é uma mentirinha que ela inventou ali para parecer agradável aos outros. Ela começa a realmente não discernir o que é real da fantasia. Por exemplo, se ela começa a dizer que mora numa casa assim assado, trabalha num lugar assim assado, ou no trabalho dela ela é muito benquista e tal, ela começa a acreditar naquilo. Embora vivencie uma realidade totalmente diferente, tem horas que o que ela contou, ela mesma se agarra naquilo. Ela tem uma dificuldade de discernir o que é real do que é imaginário, ou no caso da pseudolalia, patológico. Enfim, como eu já disse, são pessoas que tiveram uma criação de pessoas com pessoas autoritárias, pais autoritários, responsáveis autoritários, avós, tios, quem criou aquela criança. Também crianças muito reprimidas e que tiveram dificuldades de falar sobre seus sentimentos, elas começam a criar uma realidade alternativa. Bem,
Dito isso, o que se pode fazer para resolver? Como eu venho falando antes, em todos os nossos temas, procura um psicólogo, conversa sobre isso. Primeiro a pessoa tem que aceitar que ela está mentindo, criando uma realidade alternativa, o que é muito difícil. Tem muitos que não aceitam que estão criando realidade alguma. Então, quando a pessoa se conscientizar que precisa de ajuda, porque está criando um mundo paralelo e acreditando naquelas fantasias, procura um psicólogo, procura uma ajuda terapêutica. E aí ela vai começar a entender por que ela mente, por que ela está criando tantas histórias para que os outros a aceitem e para aceitar a si própria. E é isso. Fica o nosso recado. Curtam, compartilhem, divulguem e até a próxima.